E Ele te escolheu, irmãs. Eu vou falar uma coisa. É porque Ele quer de mim e de você que nós sejamos exemplo. Nós somos exemplo de Cristo. Nós somos exemplo para os nossos filhos, para a nossa família, para todos aqueles que nos observam. Muitas das vezes a gente entra na nossa casa, a gente sai e a gente acha que ninguém está vendo a gente. Mas eu te falo nessa manhã, Jesus manda te falar que você está sendo exemplo. Amém. Glória A tua a Deus. fidelidade para com o Senhor é exemplo para alguém. Amém. E nesse mês de março, logo quando a irmã me falou semana passada que eu traria a palavra essa semana, como nós estamos no mês da mulher, né? O Senhor já ferveu uma palavra no meu coração. Amém. E essa palavra é sobre a rainha Esther, né? E nós vamos aqui percorrer o livro de Esther e nós vamos ver ali duas mulheres, uma Vasti, né? E outra Esther. A gente sabe que tudo está nos planos de Deus. Todas as duas estão nos planos de Deus. Deus já tinha um plano ali naquela cidade, com aquele povo, com os judeus. Deus já tinha um plano, né? Mas Ele escolheu essas duas mulheres. E eu quero compartilhar aqui com os irmãos. No capítulo 1, no verso 6 e 7. As irmãs vão até pensar, mas por que ela vai ler esses versículos se ela vai falar de Esther? Diz assim a palavra do Senhor no verso 6 e 7. As tapeçarias eram de pano branco, verde, azul celeste, pendentes de cordões de linho fino e púrpura, e argolas de prata, e colunas de mármore. Os leitos eram de ouro e de prata, sobre um pavimento de pórfiro e de mármore, e de alabastro e de pedras preciosas. No 7, dava-se de beber em vasos de ouro, e os vasos eram diferentes uns dos outros. E havia muito vinho real, segundo o estado do rei. E ainda no 8, e o beber era por lei, que ninguém forçasse ao outro, porque assim o tinha ordenado o rei, expressamente a todos os grandes da sua casa, que fizessem conforme a vontade de cada um. Amém? É só esses versos que nós vamos ler. Irmãos, quando eu li aqui, o rei Assuero, ele estava num momento muito feliz do seu reinado, né? Ele tinha ali muitos povos, muitas pessoas, muitos servos, muitos príncipes que se sujeitavam a ele. Estavam debaixo do reinado dele. E é interessante que ele resolve dar uma festa, né? Ele convoca todos os príncipes. E aí, esses versículos me chamaram a atenção pelos detalhes de riqueza que havia ali no palácio, né? O palácio do rei Assuero era muito rico. E quando ele fala aqui, ele dava de beber em vasos de ouro. Tinha muito vinho, era uma festa. Estavam ali todos muito alegres, muito alegres. E aí, nós vemos que o rei, né? Eu acho que por orgulho, querendo se mostrar, ele chama quem? Ele quer que Vasti se apresente diante dele, para ele estar mostrando, porque a palavra de Deus diz que ela era muito formosa à vista. Então ele queria mostrar a sua esposa. E ali nós sabemos qual foi a atitude dela, né? Ela não quis entrar na presença do rei.
E é interessante, porque aí o rei pede, né? Ele fica indignado com aquela atitude. E ali no verso 17 ainda do capítulo 1, ele pergunta e disse, não, no 16, diz assim: então disse, essa Bíblia fica a letra pequena. Então disse Memucã na presença do rei e dos príncipes: não somente pecou ela contra o rei, a rainha Vasti, mas também contra todos os príncipes e contra todos os povos que há em todas as províncias do rei Assuero. Porque a notícia desse feito da rainha sairá a todas as mulheres, de modo que desprezarão a seus maridos, aos seus olhos, quando se disser: mandou o rei Assuero que introduzissem à presença a rainha Vasti, porém ela não veio. Olha só. Então um dos conselheiros, né, esse Memucã, ele fala ao rei: olha, a notícia vai se espalhar e todas as mulheres vão querer fazer o que ela fez, né? E agora? Querendo dizer, e agora? O que você vai fazer? Então eles decidem. Eles decidem no verso 19 e falam assim, tem um edito real: se bem parecer ao rei, saia da sua parte um edito real, e escreva-se na lei dos persas e dos medos, e não se quebrante, que Vasti não entre mais na presença do rei Assuero. E o rei dê o reino dela à sua companheira que seja melhor do que ela. Ou seja, o rei vai escolher ali uma outra pessoa, uma outra mulher, que seja melhor do que ela, que obedeça, certo? E ali, irmãos, a gente conhece a história, né? Dentre as províncias foram chamadas virgens, né? Elas vão ficar se tratando, sendo cuidadas, para serem apresentadas na presença do rei, né? Elas são preparadas para estar na presença do rei. E a gente conhece a história, nós sabemos que Esther foi escolhida, né? Esther foi escolhida. Dentre todas que tinham ali, o Senhor escolhe a Esther. E aqui no verso, no capítulo 3, quando tem toda aquela armação de Ramã, né? Quando Ramã, ele fica indignado, porque ele era uma pessoa de confiança do rei Assuero, e Mardoqueu não se dobrava diante dele, né? As demais pessoas, quando ele passava, já se encurvavam diante dele. E Mardoqueu não. Mardoqueu era tio de Esther, tinha criado Esther, porque os seus pais, ela eram órfã de pais, e ele era tio de Esther e tinha criado ela. E ficava ali, à porta do palácio real. E ali, irmãos, quando tem toda aquela armação, quando Ramã fica indignado, fica revoltado, e ele pega e, né, fala com o rei que poderia ser feito um edito contra um povo, né? Ele fala que tem um povo. Vamos ler, quer ver? No verso 13 do capítulo 3. Às vezes a gente não quer ler para ser mais rápido, mas é melhor ler. Diz assim: foram enviadas, quando Ramã fala com o rei, que tinha um povo que não se dobrava diante dele, né? Que, assim, é como se protestasse contra o rei, o que não era verdade, mas Ramã falou porque ele queria exterminar Mardoqueu, ele queria exterminar o povo judeu. Então ele conversa com o rei, e o rei fala: então faça o que você achar melhor, né? Pode fazer. E ali, olha, foram enviadas no verso 13 do capítulo 3, e as cartas se enviaram pela mão dos correios a todas as províncias do rei, que destruíssem e matassem e lançassem a perder a todos os judeus,
desde o moço até o velho, crianças, mulheres, em um mesmo dia. E a 13 do 10º mês, que é o mês de Adar, e que saqueassem o seu despojo. Ou seja, queria que fosse exterminado. E ali, eu achei muito interessante, né? Porque Deus dá aquela estratégia a Esther. A estratégia de chamar o rei à sua presença, quando o seu tio chega e fala dessas cartas, fala o que vai acontecer com o povo judeu, e fala que vai acontecer com ela também, se ela não tomar providência. No verso 14 do capítulo 4, ele diz assim, ó, aí é Mardoqueu dizendo a Esther: porque se de todo te calares nesse tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe, se tal tempo como este chegaste a este reino? Então disse Esther que tornassem a dizer a Mardoqueu, né? Vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite. E eu e as minhas moças também assim jejuaremos. Então, irmãos, a gente sabe que as mulheres de Assuero, né, mesmo a rainha, sendo a rainha, não poderia entrar à presença do rei se não fosse chamada. E Mardoqueu queria o quê? Queria que ela entrasse e ela fosse em favor do povo. Então ela pede jejum, né? Ela pede a oração. Aleluia. Como não é diferente nenhum dos nossos irmãos que estão doentes, estão enfermos e têm pedido a oração a Glória nós. a Deus. Né? É Eu ainda ontem à noite, quando estava orando, era 1h pouco da manhã, eu falei: Jesus, nós temos tantos enfermos, vou relacionar. Aí comecei a colocar, né, o Adilson, que está com muita cólica renal, a Gisele, o Jairinho, a Vanessa, a nossa irmã Nair. Gente, pensa numa irmã que tem vontade de estar aqui na presença do Senhor, essa nossa irmã Nair. O Cláudio, que ainda não conhece a Jesus, tem orado por ele, que é conhecido ali da carne. A Suzana, a irmã Helena, a Conceição com a situação, a Damares apresentou aqui, Rose né, do Sisto. Tião. Rose Sisto, fazendo transplante hoje. Quem? A Rose está fazendo transplante. A Transplante Rose, de medula. ela não está na Cisto. lista, tá vendo? Nós oramos. O Moisés, que é o tio da Alvina, que eu ouvi aqui também. Danilo ficou internado, não sabia, esposo da Karina. Meu Deus. Ficou internado não sei quantos dias. De quê? É doente. De rim também? O Felipe, Irmãos, seu neto. o Felipe. Ó, o Felipe também não está aqui. Jesus. Tá. Irmãos, é muita gente. Muita gente. É muita gente carecendo das nossas orações. E ali com o externo foi diferente. Ela falou: então vocês oram, vocês jejuam por mim, né? Que eu sei que Deus vai dar uma estratégia. Aleluia. E nós conhecemos ali a história, que é tremenda. Aleluia. Ela ora, Vitória, meu Deus. ela está jejuando e perde o sono, o rei. O rei perdeu o sono. Imagina, irmãos. Olha aí o trabalhar de Deus. Deus faz as pessoas perderem o sono por mim e por você. É verdade. Eu creio, E ali Deus perdeu o sono. eu creio. E tinha um propósito. Ele foi ler um livro de crônicas. E ali onde foi registrado que Mardoqueu defendera, falou de homens, 2 homens que estavam intentaram contra o rei, queriam matar o rei. E ali foi lembrado. Oh, Eu Senhor. acho tão interessante, irmãos, quando ele, né, o rei Ramã entra, né, e ali o rei pergunta para ele: o que faríamos com uma pessoa, né, e ele já acha, né, quem mais do que eu, ele já poderia estar querendo exaltar, e ali ele fala: não, põe a sua roupa real. Se você quer exaltar a pessoa, dê o seu cavalo real, peça para
essa pessoa. Irmãos, como nós temos que tomar cuidado com as nossas palavras. Irmãos, tudo isso que Ramã estava falando, ele achava que era para ele. Ele jamais poderia imaginar que era para Mardoqueu. Jamais. Jamais. Se ele soubesse, jamais ele falaria isso. Ele tinha ódio de Mardoqueu. Tinha ódio. E ali, irmãos, né? O rei assim, então assim faça as tuas palavras, né? Real. Faça tudo isso com Mardoqueu. Glória a Deus. Aleluia, Já Jesus. pensou, irmãos? Aleluia. Aquele homem que odiava teve que desfilar com o cavalo, com Mardoqueu pela cidade. Deus Aleluia, maravilhoso. Só o Senhor É Deus. muito Só o tremendo, Senhor é irmãos. Deus. É muito Só o tremendo. Glória a Deus. E a estratégia, né, que Deus dá, porque até então, irmãos, o rei não sabia que Esther era judia, não sabia de Mardoqueu, não sabia que essa pessoa que ele estava exaltando era um judeu. E essas pessoas eram aquelas que Ramã queriam acabar, queria matar, queria ficar com os despojos. Olha só a trama, irmãos. Quantas vezes a gente está na presença de Deus, estamos orando e o inimigo está tramando as coisas contra nós. Mas Deus é tão tremendo. Ele nos dá estratégia, Ele nos dá sabedoria. Por isso que Deus vem aqui nessa manhã falar comigo e com você que nós somos exemplo. Nós precisamos tomar cuidado com as nossas atitudes, com a nossa fala, porque nós somos exemplos. Eles estão nos observando a todo instante. E é todos, em todos os lugares que você vai. Seja na padaria, seja na farmácia, seja no mercado, seja para fazer caminhada, seja na academia. Em todos os lugares, eles estão te observando. Amém. E ali Esther, Deus dá estratégia para ela. Esther convida o rei, a Ramã, para aquele banquete, né? E aí o rei se alegra e fala que o que ela quiser, né? Até metade do reino ele se daria a ela. E ela fala, não, eu quero outro jantar amanhã. E aí ele vai, e Ramã fica muito cheio de si, né? Ele já tinha preparado uma forca para Mardoqueu. Olha quanto ódio, irmãos. Por nada. Quanto ódio. E ele já tinha preparado ali. E quando a gente vê Mardoqueu falando, eu achei muito interessante. Porque tanto a Vasti como a Esther, elas tiveram uma escolha, né? Vasti poderia ter entrado na presença do rei. Ela teve uma escolha. A escolha foi dela. A atitude foi de Vasti. A escolha foi de Vasti. Eu não vou entrar na presença do rei. Ela teve a escolha e ela teve a atitude. E Esther também. Quando Mardoqueu fala com ela, aqui no capítulo 4, no verso 14, que nós já lemos, ele tinha certeza que se ela não se permitisse ser usada por Deus, Deus usaria outro. E assim não é diferente comigo e com você. Se você não se permitir ser usado, se você não deixar que Deus enche o seu vaso e você transmita aquilo que Deus queira, Ele vai usar outra pessoa. Não tenha dúvida disso. Não vai deixar de acontecer a obra do Senhor porque eu e você não quer fazer. Não. Entendeu? Se você não quiser fazer, Deus vai arrumar outra pessoa. É verdade. E era isso que Mardoqueu falou aqui nesse verso para Esther. Então Esther teve que escolher. E Esther teve que ter atitude. E eu e você, como exemplos de Deus, nessa manhã,
Nós temos que escolher e nós temos que ter atitude. Glória a Deus. Irmãs, vocês estão entendendo o que Deus está falando conosco Amém. nessa Glória a manhã? Deus. É, Jesus. É isso mesmo. Teu Pega filho está te misericórdia na nossa observando. vida. Teu esposo está te observando. É. Teu vizinho está te observando. Verdade, Jesus. Então você precisa escolher e você precisa ter atitude. Aleluia. Como Esther teve. A estratégia é de Deus. Deus nos dá estratégia. Mas o agir é nosso. O agir é nosso. E nós precisamos agir. Nós precisamos agir. Muitas vezes, irmãos, falando de filho, os nossos filhos acham que porque eles crescem, né? Eles não têm mais que nos obedecer, são donos do nariz, né? E você ainda, glória a Deus que os teus ainda são pequenos, né? Ótima fase é quando eles são pequenos, mas quando eles crescem, eles acham que eles não têm que nos obedecer e que eles não têm que nos ouvir, eles têm que fazer o que eles querem, mas não é assim não, irmãs. Verdade. Principalmente eu vou falar para as irmãs, e eu vou falar isso porque eu vivo isso, Amém. porque eles estão dentro da nossa casa. Eles nos devem respeito e eles nos devem obediência, sim. Amém. Isso mesmo. A estratégia vem de Deus e você alcança. Amém. Você alcança. Meu menino, as irmãs sabem, eu já pedi oração. Ele foi dispensado, ele está em casa, que é o Nicolas que ficou lá com o pedreiro. Mas se ele não estivesse lá, ele estaria aqui comigo hoje. Você vai para a oração. Irmãs, a primeira coisa, quando uma pessoa fica desempregada, ela quer o quê? Se entregar. Né? Quer ficar dormindo. Quer achar que não vai ter mais jeito, não tem mais porta, não tem mais emprego. Ela quer se entregar. E nós, como mães, temos que entrar nesse negócio. Aleluia. Glória a Deus. Com escolha e com atitude também. Né? Então, se ele vai dormir um pouquinho mais tarde, você já abre as janelas, já, né, ilumina a casa, ilumina o quarto, que é para levantar. É para levantar. Tem que levantar cedo. Tem que mandar currículo. Ah, não tive resposta, já mandei no site. Manda de novo. E manda de novo, e manda de novo. Uma hora a resposta chega. Né? E aí, irmãos, a Esther chama o rei para aquele jantar. E no outro dia, ele ficou muito feliz. E ele fala a mesma coisa. Tudo que você me pedir, até metade do meu reino, eu te dou. E aí ela revela. Né? Ela revela todo aquele plano sujo. Ela fala, estão tentando matar o meu povo. E matariam a mim também, porque eu também sou judia. E ali ela revela ao rei. Ela abre o seu coração. E o rei fala, mas quem é essa pessoa que faz isso? E ela revela que era aquele a quem ele confiava. Né? Aquele homem que era diante de todos os príncipes, diante de todas as províncias, depois do rei. Ele era o homem mais importante depois do rei. E aí o rei manda, né? A gente conhece a história. Aquela forca que Ramã preparou para Mardoqueu. Quem é que acaba nela? O próprio Ramã. Então, irmãs, se a gente fizer a escolha certa Amém, Jesus. e tivermos atitudes certas, Eu creio. nós já estamos tendo hoje, nós já estamos de jejum e nós já estamos orando. Oh, aleluia. E Deus já está se alegrando. E a resposta já está vindo para as nossas vidas. Em nome de Jesus, eu creio. Eu creio dessa forma, irmãos. Sexta-feira nós levamos um susto, né? Algumas irmãs até me perguntaram ali, na hora que eu fui atrás, do meu neto Felipe.
o filho do Ciro, aquele que canta, o maiorzinho, ele, desde o outro sábado, ele já estava ruim, levou ao médico, mas era garganta, normal. Aí tomou o antibiótico, que terminou na sexta-feira, e na sexta-feira, na quinta-feira, ele já estava reclamando de muita dor na perna, muita dor, ele estava em casa, e aí ele dormiu à tarde, a hora que eu acordei ele, falei, filho, você tem inglês, né, vai para a escola. E aí ele, vó, não consigo, tô com dor na perna. E fizemos massagem, coloquei no banho, falei, aguinha quente, né, ajuda. Nem imaginando que poderia ser uma coisa mais séria. E ali, irmãos, na sexta-feira, o Pedro estava com febre também, que é o caçulinha dele. Aí foi levar no médico o Pedro e falou, vou levar o Felipe também, porque ele está com muita dor na perna. Ele não conseguia nem firmar os pés no chão. E quando não foi a surpresa, depois que passou no médico, o médico falou que era um vírus que ataca a musculatura da perna, a panturrilha, e não consegue firmar os pés. Meu Jesus. Irmã, nós estamos falando de uma criança de 7 anos. Ô, Jesus. Né? E ali, irmãos, foi um susto. O médico falou, ele não vai embora, ele vai ficar internado. E ali ele ficou internado na sexta, no sábado, no domingo. E aquele número do exame de sangue tinha que dar 300 e deu 6.000. Estava muito alterado. Já fez o exame no Pedro também, para saber se era o mesmo vírus. Aí o do Pedro não, do Pedro tinha dado 200 e pouco, né, a numeração. E ali ele ficou internado porque tem que hidratar, porque esse vírus corre o risco, se não é muito hidratado, atinge o rim. E ali ele ficou. E nós ficamos orando, e jejuando, e clamando o sangue do Senhor. Vim aqui para a ceia no sábado, e o meu coração estava assim, irmãos, muito apertado. Muito apertado, muito apertado. Mas chorei, clamei ao Senhor. E pela misericórdia dele, no domingo, ele teve alta. Oh, aleluia. Para a glória do Senhor, ele está em casa. E assim, 7 dias, ele tem que ficar de repouso absoluto. Não pode ir para a escola, não pode nada. Está de repouso absoluto. Para recuperar, vai repetir o exame essa semana. Mas eu creio que o Senhor já nos deu a vitória. Amém, Senhor. Eu creio que o Senhor já nos livrou. Aleluia. E não é diferente, irmãos. Nem na minha vida, nem na vida de qualquer uma de Oh, nós. Jesus amado. De qualquer uma de nós. Não foi diferente na vida de Esther. Irmãs, imagina a aflição. Ela poderia entrar na presença do rei. E se ele não estendesse o seu cedro, ela seria morta. Então, irmãos, é risco, nós corremos risco, mas nós precisamos ter a certeza, é pela fé, irmãos, é pela fé, que o Senhor está conosco, Amém. Glória a que Deus. o Senhor é que nos livra, é o Senhor que ouve a minha oração e a tua, que recebe a nossa oferta de jejum, e opera, intercede por nós. Aleluia. Por isso que nessa manhã, o Senhor diz que eu e você somos exemplos. Eu e você somos exemplos. Mas qual exemplo eu e você temos sido? Nós temos sido igual a Vasti? Ou nós temos sido igual a Esther? Cada uma de nós traz a sua memória. Cada uma de nós vamos estar nos examinando. Como na ceia no sábado. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Examine, irmão. Vê se você está fazendo as escolhas certas. E se você está tendo as atitudes certas. Porque Deus faz, irmãos. Mas a atitude é nossa. A atitude é nossa. Então, que essa palavra que o Senhor trouxe para nós nessa manhã, que nós somos exemplos dele, possa ficar no nosso coração. Cada mulher é um exemplo de Cristo.
É um exemplo. Esther usou ali de estratégia, de sabedoria dada por Deus. Mas ela se deixou ser usada. E o Senhor quer usar a cada uma de nós. A cada uma de nós. Amém? Se permita ser usada. E seja um exemplo tremendo de mulher de Deus. Amém? Amém. Eu agradeço a Deus. Louvo a Deus por essa oportunidade. Em nome de Jesus.